Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cecília Velho e hoje nós vamos falar sobre simplificação. Vocês sabem para que serve a simplificação? Bom, como o próprio nome diz, né? É para simplificar. Só que tem muita gente que pensa que a simplificação não é nada simples. Pelo contrário, eu acho que a simplificação é uma coisa muito complicada de fazer. Mas eu vou mostrar para vocês que não tem nada de complicado. Aliás, quando a gente aprende a fazer a simplificação, a gente ganha muito tempo nas provas, tá? Primeiro a gente tem que saber que simplificação não tem nada a ver com cortar números, tá? Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Na matemática não se corta nada. Então dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Essa imagem aqui virou meme, tá? Tem meme de tudo que é jeito com essa fração aqui. E a fração é a seguinte: 163 dividido por 326, né? Toda fração é uma divisão. E aí vai resultar em 1/2. Só que olha só, essa igualdade ela é verdadeira. Porém, o que foi feito aqui foi que o 6 foi cortado com o 6 de baixo, né? O 6 de cima foi cortado com o 6 de baixo. E o 3 de cima foi cortado com o 3 de baixo. E aí sobrou o 1 em cima e o 2 embaixo. E resultou em 1/2. Aí tem duas carinhas lindas aqui, né, que dá até vontade de morder. Um nenenzinho falando, sério? E o outro, você tá me zoando? E aí, gente, esses dois nenenzinhos, eles estão representando a galera que acha que simplificar é apenas cortar, né, que é o primeiro nenenzinho aqui do sério, e o outro nenê, ele tá representando o pessoal que entende realmente de matemática e sabe que simplificação não é sair cortando as coisas, né? E eu vou explicar para vocês o porquê que não é cortar, tá? E a gente vai fazer o passo a passo aqui. Eu espero que depois dessa aula vocês entendam muito melhor sobre simplificação, tá? Tirem esse estigma que vocês têm aí, esse medo, né, que vocês têm de simplificar, porque a simplificação, ela realmente veio para simplificar as coisas. Então, olha só, pessoal, acompanha aqui comigo. Então, nós temos aqui, primeiro eu coloquei uma tabuada aqui, porque sempre que a gente vai falar sobre simplificação, a gente está falando sobre múltiplos e divisores. E a simplificação, múltiplos e divisores, tem tudo a ver com tabuada também, tá? Então, olha só, pessoal. Quando nós temos aqui, ó, 30 sobre 50, o que a gente vai fazer para simplificar essa fração? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai cortar o zero. Que cortar nada? Ninguém corta nada, pessoal. Na matemática não existe cortar. O que existe é a gente dividir por 10 em cima e embaixo. Por que isso, pessoal? Então, olha só. Acompanhem aqui comigo. Se eu for fazer 30 dividido por 50. Olha só. Então, 30 dividido por 50, a gente sabe que o 30 não dá para dividir o 50, a gente coloca um zero aqui, um zero e uma vírgula e continua a conta. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 300? 6 vezes, né? Então, 50 vezes 6 é igual a 300, para 300 nada. Ou seja, 30 dividido por 50 é igual a 0,6, certo? E se a gente fizer o seguinte, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. Ou seja, 30 dividido por 10 vai ficar 3 e 50 dividido por 10 vai ficar 5. Então, vamos ver quanto que é 3/5, ou seja, 3 dividido por 5. Então, da mesma forma, né? 3 não dá para dividir por 5, coloca um zero e uma vírgula. Aliás, esse negócio de colocar um zero e uma vírgula vai ser tema para a próxima aula, tá? Para vocês entenderem direitinho por que colocar um zero e uma vírgula. Na divisão tem muitas coisas que a gente faz também, né? Muitas pessoas fazem automaticamente sem saber o porquê. Mas vamos continuar aqui. Então, 5 vezes 6, 30 para 30 nada. Então, o que vocês percebem? Que 3 dividido por 5 é 0,6. E 300 dividido por 50 é 0,6 também. Por isso que essa igualdade é verdadeira. Por isso que nós podemos dizer que 30 50avos é igual a 3/5. Porque quando a gente divide 30 por 50 e quando a gente divide 3 por 5, dá o mesmo resultado. Então, é por isso que nós podemos simplificar. E o que é simplificar? É dividir por um número em cima
é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo na fração, para que esse número se torne um número mais simples, um número menor. Sempre que a gente trabalha com números menores, o negócio fica mais simples. Só que muitas vezes a gente aprende que a gente cortou o zero de cima com o zero de baixo, e na verdade não foi isso que a gente fez. A gente dividiu por 10 em cima e dividiu por 10 embaixo. Então, 30/50 é igual a 3/5. Muito bem, agora vamos aqui para o 15/20. Bom, a gente percebe aqui que no 15/20 não tem como a gente cortar os zeros, né? Então, ninguém vai cortar zero nenhum aqui. Por que a gente não vai cortar zeros? Porque em cima não tem zero. Então, na verdade, não são os dois números múltiplos de 10, que nem aqui, 30 e 50 eram dois números múltiplos de 10. Mas aqui embaixo a gente percebe que temos dois números múltiplos de 5. Então, olha só, eu posso simplificar em cima e embaixo dividindo por 5. E 15 dividido por 5 vai dar 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Ou seja, 15/20 e 3/4 são equivalentes. Essas duas frações são equivalentes. Porque se eu pegar o 15 e dividir por 20, e se eu pegar o 3 e dividir por 4, eu vou obter o mesmo número, que no caso é 0,75. Depois vocês confiram aí, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos fazer o que mais nos importa, que é quando tem um número grande lá, uma multiplicação, que aí dá pra gente sair simplificando. A ideia é a mesma que nós fizemos aqui, tá? Dividir em cima e embaixo. Então, olha só, acompanhem comigo essa situação. Pessoal, não que nas provas vocês vão se deparar com uma questão assim, simplifique essa fração, ou simplifique essa expressão. Pode até ser que aconteça essa situação, tá? De vocês se depararem com simplifique isso daqui. Mas geralmente isso daqui vai vir num contexto. Um contexto que tem muita questão de simplificação, geralmente é regra de 3, tá? Porque aí vai ter lá os números que vão ser multiplicados e depois dividido e tal, e você pode chegar numa situação como essa. Ou numa regra de 3 simples ou compostas, tá? Não que seja necessariamente dessa forma, mas vocês podem se deparar com situações parecidas com essa. E se a gente for fazer uma conta dessa daqui, então isso daqui é o seguinte, 2 vezes 3 vezes 5. Então, a gente tem que multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Até aqui tá fácil, né? E 2 vezes 7, 14. Então, isso daqui vai ficar 30 14avos. Tudo bem. Só que pode ser que você chegue lá no resultado e você tenha certeza que deu 30 14avos, mas nas alternativas não tem 30 14avos. E agora, o que a gente faz? A gente chora. Chora nada. A gente vai atrás da simplificação. Sabe por quê? Olha só, pessoal, se a gente reparar aqui, ó, esses dois números aqui são múltiplos de 2, né? Então, a gente pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Que, aliás, a gente já poderia ter simplificado por 2 aqui, ó. Na verdade, quando eu corto esse 2 com esse, o que eu tô fazendo é dividindo 2 por 2, que vai resultar em 1, tá? Então, aqui, ó, se eu já fizesse desse jeito aqui, eu já ia obter 3 vezes 5, 15. E aqui embaixo ia ser o 7 vezes 1, 7. Que seria o mesmo que dividir por 2 essa outra fração aqui, ó. Dividindo por 2 em cima e embaixo, 30 dividido por 2, 15. 14 dividido por 2, 7. Pessoal, então, olhando essa situação aqui, ó, a gente tem 15 vezes 9 vezes 35. Dividido por 20 vezes 21. Eu já fiz essa conta aqui, porque se eu for desenvolver, vai demorar um tempão. E deu 4.725 sobre 20 vezes 21, 420. E quando a gente efetua essa conta aqui, vai dar 11,25. Então, pessoal, olha só. Depois eu gostaria que vocês fizessem essa conta aqui na raça mesmo, tá? Na mão. Faz essa multiplicação e depois faz a divisão desse número por esse até chegar nisso aqui. E cronometrem, tá? Para vocês verem quanto tempo vocês vão perder. E aí, depois que vocês aprenderem o método da simplificação, façam da outra forma, tá? Que é a forma simplificada, e cronometrem também, para vocês verem quanto tempo vocês ganham em uma prova.
É claro, pessoal, que quando a gente está aprendendo, a gente leva tempo para aprender, né? Então, aqui esse vídeo pode ter 20 minutos, 25 minutos, e de repente vocês demoram um pouco para aprender, para pegar o jeito, né? Tem que praticar mais um pouco depois para pegar o jeito, mas uma vez que vocês aprendem, lá na hora da prova vai ficar tudo muito mais fácil, tá? Então, todo aprendizado, ele é válido, porque lá na hora da prova, a gente vai ganhar bastante tempo com isso. Então, olha só, esse número 11,25, a gente vai guardar ele, tá? Que no final a gente tem que obter esse 11,25 de novo, tá? Vou escrever ele aqui, ó, 11,25. Só que olha só, vamos fazer agora pelo método da simplificação. Pessoal, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, que 15 é um número que é aqui, ó, 3 vezes 5, concordam? Então, de vez de escrever 15, eu vou escrever 3 vezes 5. Claro que eu vou escrever isso aqui só para explicar a questão da simplificação, tá? Lá na hora da prova vocês não vão fazer isso. E o 9 é o mesmo que 3 vezes 3, tá? Olha aqui na tabuada, 3 vezes 3. E o 35 é o mesmo que 5 vezes 7, tá? E isso tudo sobre o 20, eu vou escrever na forma de 5 vezes 4, e o 21 na forma de 3 vezes 7, tá? Então, olha só, o que vai dar para a gente simplificar aqui? A gente percebe que quando a gente tem um número igual em cima e embaixo, dá para a gente dividir que ele vai ser igual a 1, porque, ó, quanto que é 3 dividido por 3? Vai dar 1, certo? 1 aqui e 1 aqui, por isso que a gente pode simplificar esse 3 com esse 3. E quanto que vai ser 5 dividido por 5? Vai dar 1 aqui e 1 aqui também. Então, vocês percebam que esse número aqui, ó, tá ficando cada vez menor. E quanto que vai ser 7 dividido por 7? Vai dar 1 aqui e 1 aqui também. Então, isso aqui vai me resultar em cima em, ó, 1 vezes 1 vezes 3. 1 vezes 1 sempre é 1, né? Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Sobre, e aqui embaixo só ficou 1 vezes 4 vezes 1, 4. Então, vai dar 45 dividido por 4. Vamos fazer essa conta? Então, de vez da gente fazer essa contona toda aqui, que tinha dado 4.725, dividido por 420, eu só vou ter o 45 vezes 4, que são números extremamente simples que a gente consegue calcular, porque a gente já sabe da tabuada, tá? Então, olha só, 4 dividido por 4 vai dar 1, sobra 0, abaixo 5, 4 vezes 1, 4, para 5, sobra 1, vou lá e coloco um 0 e uma vírgula, e aí fica 4 vezes 2, 8, para 10, 2, e aí coloco um 0 e continuo, 4 vezes 5, 20, para 20, 0. Ou seja, eu cheguei nos mesmos 11,25 daqui, ó. Mas olha só, pessoal, eu fiz isso daqui para vocês verem que os números estão implicitamente aqui dentro, tá? Mas na hora da simplificação, a gente vai usar esse processo. Olha só. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ao invés de eu escrever em forma de produto, eu já vou simplificando direto. Então, olha só. Esse 15 aqui, a gente já viu que esse 15 é 3 vezes 5, né? Então, eu sei que ele é um múltiplo de 5 e ele é um múltiplo de 3 também. Então, olha só como é que vai ficar aqui a situação, tá, gente? O 15, eu vou dividir ele por 5, tá? Então, por quê? Porque o 5 tem o 15 aqui na tabuada, olha só, o 5. E o 20 também tem. Então, eu vou dividir o 15 e o 20 por 5. Quando eu divido por 5 o 15 e o 20, o que vai me sobrar? 15 dividido por 5, 3. Já vou colocar o 3 aqui, ó, que é para não se confundir, tá? 20 dividido por 5, 4. Já vou colocar o 4 aqui, ó, tá? Então, vão acompanhando comigo com as cores para vocês irem entendendo. Agora, olha só. Vocês concordam comigo que esse 35 aqui, ó, eu posso dividir aqui com esse 21? Como?
Vai ficar assim, ó, 35. Onde que é que eu tenho o 35 e o 21? Olha, na tabuada do 7. O 35, ó, na tabuada do 7. O 21 e o 35. Então, vou dividir por 7 o 35 e o 21. Então, olha só como é que fica. 35 dividido por 7 vai sobrar 5. Já vou colocar o 5 aqui. E 21 dividido por 7 vai sobrar 3. Já vou colocar o 3 aqui, certo? E agora, olha só o que ainda tem aqui para eu simplificar. Tem esse 9 aqui, tá? Só que para não confundir vocês, eu vou colocar esse 9 aqui, ó. Esse 9 aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, tá? Então, ficou aqui em cima, ó. Olha o que me sobrou. Do 15, me sobrou o 3, que eu coloquei aqui. O 35 me sobrou o 5, que eu coloquei aqui, e esse 9 aqui, ó, eu copiei ele aqui. E aqui embaixo, o 4, que foi do resultado de 20 dividido por 5, que é o 4. E aqui o 3, que foi o resultado do 21 dividido por 7, o 3 aqui, tá? É claro, pessoal, que vocês vão perceber que vai ser um pouco demorado aqui, porque eu estou explicando, porque se for para eu resolver isso daqui, é rapidão, e vocês também vão conseguir resolver rapidão. Agora, olha só, esse 9 aqui, ó, o que dá para eu dividir? Por 3, não dá? Porque, ó, na tabuada do 3, tem o 9 e tem o 3, né? Então, ó, vou dividir o 9 aqui por 3, que vai me resultar em 3. E vou dividir o 3 por 3, que vai me resultar em 1. Então, olha só, 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho esse 3 vezes esse 5 vezes esse 3. E aqui, o que eu tenho? Esse 4 vezes esse 1. E isso daqui vai ser 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Sobre 4 vezes 1, 4. Que eu volto lá na mesma situação que vai me chegar aqui no 11,25. Então, pessoal, se vocês conseguirem entender o processo da simplificação, eu confesso para vocês que não é um processo simples de se entender à primeira vista. Por isso que a gente tem que praticar. Simplificação é uma coisa que quanto mais você pratica, mais você entende sobre ela. Eu vou colocar para vocês uma listinha de multiplicações, né, em forma de frações, para vocês simplificarem, para ver se vocês conseguem aí entender e ir praticando. Eu garanto para vocês, pessoal, que o tempo que vocês estão perdendo, vamos dizer assim, aqui nesse vídeo, né, tentando entender a simplificação, ele não é um tempo perdido, muito pelo contrário, ele é um tempo ganhado, que vocês vão ganhar lá na prova de vocês, tá? Seja vestibular, seja concurso, ou seja lá o que for. Fácil, fácil, né, galera? Espero ter ajudado aí. E depois vocês comentem, por favor. Comentem o que vocês acharam. Se vocês acharam ainda complicado, eu ainda vou colocar mais vídeos sobre simplificação. Porque eu quero realmente que os meus alunos e os meus parceiros tenham facilidade lá na hora da prova para simplificar. Fácil, fácil, né, galera? Um abraço e até mais!